falar de saúde. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas revelou que o diagnóstico de depressão cresceu 40% no Brasil desde que começou a pandemia, até o primeiro trimestre desse ano, esse dado. E sobre esse tema, eu converso agora com a médica psiquiatra Andréia. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para a gente falar de um tema importante que às vezes está presente na casa das famílias e muita gente às vezes não percebe, né? A gente teve esse aumento na pandemia. Isso se deve a quê? À reclusão? É um conjunto de fatores, né? Na realidade, o Brasil ele já é o país com maiores índices, tanto de ansiedade quanto de depressão. Ansiedade, depois, em segundo lugar, vem a Irlanda e de depressão vem os Estados Unidos. Mas tem a ver muito com o estilo de vida, né? Até esses dias eu estava conversando sobre o quanto a gente tem o trabalho excessivo, muitas vezes, como a regra, né? Então, em outros países, as pessoas têm mais facilmente a ideia de que elas têm o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, o tempo de investir na família, no tempo de qualidade com as pessoas que elas amam. E aqui a gente tem muito esse processo de trabalhar o máximo para ter o máximo de dinheiro, para poder sobreviver, porque ser brasileiro não é fácil, né? Então, acho que isso vai crescendo muito, tanto as taxas de ansiedade quanto de depressão. Você falou um ponto importante, né? Porque tem gente que quando vai descansar, sente até peso na consciência. Parece que está fazendo algo errado. Culpa, né? O sentimento de culpa é muito presente, independente de diagnóstico, né? Porque a gente já vem dessa lógica de que se eu tenho um tempo livre, eu tenho que estar fazendo algo para produzir, para dar lucro ou para ajudar minha família, enfim, né? Esse contexto. E claro, na pandemia isso ficou mais grave aí, porque aí teve todo o pessoal que foi para home office, teve o pessoal que perdeu o emprego, então teve que se virar mesmo para poder dar conta da vida. Teve muita gente que ficou em processo de luto, né? Por ter perdido algum familiar, por Covid ou por outra doença. Então foi muito difícil, né? Ainda está sendo, mas agora a gente já está vivendo um novo tempo aí. Doutora, como é feito o diagnóstico da depressão? Porque não é uma ciência exata que você vai ali, faz um exame, estou com essa doença. O que se leva em consideração para saber que a pessoa tem mesmo depressão? Bom seria, né? Se fosse um exame. Eu brinco sempre com os meus pacientes que eu quero estar uma médica bem velhinha para esse dia chegar e eu dizer, vou pedir o teu exame aqui para a gente ver. Para saber se é depressão ou não. Isso. O diagnóstico de depressão, na realidade, ele é clínico. Então, ele é feito por um médico psiquiatra em consulta, né? E aí a gente conversa. Às vezes as pessoas me falam, mas como é que eu vou lá conversar e o médico vai saber? E eu sempre brinco que o psiquiatra parece que ele está só papeando, mas ele está fazendo o exame do estado mental. Então, enquanto a gente conversa com a pessoa, desde o momento em que ela chega, a gente vai avaliando como é que está o pensamento dela, a forma, o conteúdo, como é que está o humor, como é que ela se comporta do ponto de vista afetivo, né? Se o que ela fala combina com aquilo que ela está sentindo, com a história dela. Então, é através do diagnóstico clínico. Faz parte a gente pedir alguns exames para excluir outras doenças, né? Por exemplo, o hipotireoidismo, a carência de algumas vitaminas, elas podem dar cansaço, fadiga, diminuição de memória, que são alguns sintomas de depressão. Então, a gente pede esses exames, mas o diagnóstico é feito com o psiquiatra em consultório, né? Numa consulta normal. E quando a gente fala de depressão, tem níveis diferentes? Sim, a gente acaba graduando, né? E o que a gente usa para graduar, se ela vai ser mais leve, moderada ou grave, ou se ela já é um quadro crônico, é o tempo de evolução e o prejuízo na vida. Então, um quadro inicial, a pessoa percebe que ela não está legal, mas ela ainda trabalha, ela ainda estuda, ela ainda vive, né, a vida social dela. Quando esse quadro avança, muitas vezes a pessoa para de sair de casa, ou porque ela não consegue sair, ela passa mal, ou porque ela não tem prazer em estar com as pessoas, isso começa a deixar ela desinteressada, né? E é interessante comentar, Flávia, eu acho que é um ponto-chave, assim, que o que a família mais se queixa dessa pessoa são sintomas. Então, muitas vezes a família fala assim, mas ele também não se ajuda, porque ele não sai de casa e não faz um exercício. Mas ele não sai de casa e não faz um exercício justamente porque ele tem fadiga, desinteresse e perda no prazer das atividades, que são sintomas depressivos. Então, olha a importância do diagnóstico e do tratamento correto, né? Sabe que eu tenho uma conhecida que ela teve esse quadro de depressão por muitos anos e ela dizia que era muito difícil escutar, principalmente da mãe, que ela não se ajudava. E como que a gente pode agir se a gente está convivendo com uma pessoa que tem depressão? Então, a tua pergunta foi perfeita. Como que a gente pode agir? Agindo, né? A atitude é fundamental. Eu tenho batido muito nessa tecla quando eu falo desse tema, porque assim, às vezes a família, os amigos percebem que tem alguma coisa diferente com aquela pessoa, conversam entre si, mas ficam, mas eu vou falar para ela isso, ela vai ficar chateada, ela não vai gostar, quando na realidade aquela pessoa está precisando que alguém ajude ela a fazer o que ela não consegue fazer, agir, ter energia suficiente para sair do buraco.
né? Eu brinco que a gente percebe que a pessoa está no fundo do poço, como as pessoas dizem, mas a gente não resgata ela de lá. Então, o importante é atitude. Começar, primeira coisa, uma conversa franca. Amiga, eu percebo que você não está legal, você está com um comportamento assim, você nunca foi desse jeito. Está acontecendo alguma coisa? Porque a partir do momento que a gente se abre para uma escuta, e uma escuta aí sem julgamento, o objetivo é ouvir e acolher e não julgar, que isso é difícil, né? Exige um treino nosso. A partir desse momento, e que a pessoa de fato confessar pra gente ali, não, realmente eu não tô legal, eu tenho pensado que a minha vida não tá bacana, não tô satisfeita, a gente poder falar, então vamos procurar um profissional. A ideia é que as pessoas, os familiares e os amigos sejam a ponte entre a pessoa que está sofrendo e o tratamento, seja ele começado por um psicólogo ou por um psiquiatra. Mas é importante que seja um profissional treinado, porque é quem de fato vai conseguir agilizar, né, para esse tratamento começar e a pessoa começar a reagir. Doutora, quem teve depressão, ela... não quero dizer se livra, mas ela fica curada da doença ou é uma pessoa que a gente tem que estar sempre vigiando? Isso, eu sempre comparo a depressão com qualquer outra doença crônica, né? Então, por exemplo, diabetes, a pressão alta, a gente sabe que são doenças que as pessoas são diagnosticadas, vão ter que fazer acompanhamento o resto da vida. Não necessariamente uso de remédio, mas algum acompanhamento o resto da vida. Da mesma forma é a depressão, a gente não fala em cura porque ela tem recorrência, ela pode e normalmente ela aparece mais de uma vez ao longo da vida. Então é importante que a pessoa faça o tratamento quando é indicada a medicação e tal, depois que ela saiu disso, ela vai ficar sempre vigilante. Eu comparo muito com perda de peso, porque a pessoa que emagrece bastante, ela não emagrece bastante e deu, pronto, aquele problema, a obesidade acabou na vida dela. Não, ela tem que estar sempre de olho, né? Quando eu me comporto assim, melhora. Então, ela vai ter que poder fazer alguns cuidados, como o exercício físico, a psicoterapia, o manejo do estilo de vida dela, então não se sobrecarregar demais no trabalho, ter um tempo para o autocuidado, para o lazer. Isso não é luxo, eu acho que é importante falar. Porque nós brasileiros, a gente tem essa ideia, né? Quando alguém fala que tem um horário para massagem ou para psicólogo, a gente pensa, nossa... Ai, que pessoa fútil. Ai, que pessoa fútil, coisa de gente rica, como se fosse... Coisa de gente rica, né? Já ouvi, verdade. Isso aí, as pessoas falam muito isso, e na realidade não é, né? Da mesma forma que a gente cuida dos outros órgãos, por que a gente não vai cuidar do cérebro, que é o mais importante, é o que manda em todo mundo? Você é maravilhosa. Ficaria o programa inteiro aqui conversando sobre esse assunto tão importante, mas a gente vai voltar a falar do tema, porque eu ainda quero falar com você sobre a questão... Uma perguntinha, produção? Os homens, os homens têm mais dificuldades, assim, em aceitar essa questão da depressão? Com certeza. Os homens, isso está mudando, já foi pior, mas os homens, eles vêm menos e eles demoram muito para vir. Eu brinco sempre que quando o homem vem para consulta, ele já está grave. E normalmente, quando ele não consegue mais trabalhar. Aí o bicho pega, ele percebe que, nossa, se eu não trabalhar, eu não vou ter meu dinheiro, então eu vou para consulta. E, na realidade, as mulheres, acho que porque têm os filhos, elas buscam antes. Então, é uma coisa que a gente também tem que estar atenta, né? Não só a nossa saúde mental, mas dos nossos homens ao redor do nosso ciclo, né? Os nossos filhos, os nossos maridos, por que não também ajudá-los a cuidar da saúde mental e ver que o homem pode chorar, ele pode ficar triste, ele pode não estar bem, né? Ele também merece ser cuidado. Muito obrigada. Obrigada até a você, próxima Flávia, conversa. pelo convite. Até a próxima. Tchau, tchau.